Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de A? Vamos falar de A? Vamos lá? Eu quero fazer uma série de cafezinhos aqui que eu vou chamar de o Blefe da AI, né? Que eu vou mostrar o quê? Algumas visões que existem de IA e qual que é a realidade por detrás delas, né? Eu quero começar com essa revista aqui, ó, MIT Technology Review, né? De julho a setembro deste ano, que eu comprei numa banca de revista. Isso aí existe, caso você não saiba, né? Numa banca de revista, quando eu ia comprar a Turma da Mônica para meus filhos, né? E aqui tem um texto muito legal chamado A Próxima Onda, né? E assim, esse texto tem uma série de problemas aqui que, assim, para alguém que não estuda IA e só quer ver ali do ponto de vista de modelo de negócio ou de como a IA pode ajudar o seu negócio, que é uma visão assim que a gente costuma chamar assim, uma divisão de muito limitada, né? Porque assim, cara, quando você vai olhar para um negócio, você tem que olhar para o negócio inteiro. Se você olhar focado em um ponto, você pode estar sendo enganado, né? Você pode estar sendo enganado em algum ponto, né? E eu acho que tem várias visões de IA dentro do mercado que as pessoas estão olhando para determinados pontos e não estão vendo os outros pontos, né? E aí a gente cai no velho conto do vendedor, né? Porque a gente tem que entender uma coisa de IA, né? Existe uma bolha, essa bolha já está dando sinais de que ela vai estourar, mas os vendedores vão tentar vender ao máximo, né? Eu vou até fazer um paralelo aqui com o mercado de imobiliário, né? Eu comprei meu apartamento lá em 2014, né? E aí, o papo de vendedor é uma coisa que é sempre igual, né? Você tem que comprar, você não pode perder essa excelente oportunidade, porque isso aqui... E aí é sempre um futuro maravilhoso, né? E um risco de você perder aquela oportunidade, né? E aí eu lembro que em 2014 eu visitando alguns... E é muito similar, cara. O papo de vendedor de IA é muito similar ao papo de vendedor de imóvel, né? E aí em 2014 a gente visitou alguns bairros que, nossa, isso aqui vai ser o futuro da cidade, isso aqui vai ser o futuro da cidade. E aí hoje a gente às vezes, vamos dar uma passada lá pra ver o futuro da cidade, aí a gente passa pelo bairro lá, quando tá perto, né? Assim, ó, o futuro da cidade aí, continua um bando de terreno baldio, que o investimento parou, né? O investimento parou porque existe um outro futuro. E eles estão vendendo um outro futuro, né? E, cara, toda hype é assim, tá, galera? O cara vai te vender uma coisa que é um futuro promissor, né? E depois ele vai vender que você não pode perder essa oportunidade. Se você perder essa oportunidade, você não estará naquele futuro promissor, né? Só que quando a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo que vários futuros promissores passaram, a gente perdeu eles, e quem ganhou com eles? Ninguém, porque quem ganhou foi o otário que caiu, né? E aí é um pouco disso, né? Eu quero comentar alguns desentendimentos desse texto, né? O primeiro deles, eu já vou falar aqui na frase que está até marcada, né? Se você pegar o texto aqui, eu estou mostrando a página, que é uma página, para quem está vendo aqui, é uma página meio roxa, bizarro, com letras brancas, né? Que está escrito bem grande. A próxima onda, um texto ali de 3 parágrafos, né? 2 parágrafos só. Então, 3 parágrafos, um texto pequeno, né? E aí tá marcado a frase grande, né? A sociedade deve se opor a AGI sobre o risco de criarmos tecnologia superpoderosa com consequências graves, né? Então, assim, qual que é o primeiro blefe aqui desse texto, né? O primeiro blefe é que, olha, a IA é ultra poderosa. E assim, esse texto ele olha só do ponto de vista de risco mesmo. Tipo, cara, qual que é o risco da gente... Tipo, é como se assim, tipo, olha, a gente tem uma coisa aqui que é maravilhosa, excepcional, linda, bonita, assim, um tesão. E assim, se a gente perder isso, o que acontece, né? E aí o risco que eles levantam é assim, não, porque isso pode ser um problema magnífico que pode destruir toda a humanidade. Como se assim, tipo, o Exterminador do Futuro ali, Skynet, tivesse pra surgir. Cara, isso é uma babaquice, assim. Desculpa o editor da revista, mas assim... Isso é uma tremenda estupidez, né? Aliás, eu acho que assim, eles estão dourando demais a pílula. A IA não é tudo isso, já tá chegando no vale da desolação ali do hype cycle, né? E já tá se levantando pontos. Olha, cuidado, que não é tudo isso. Mas o texto, e esse é um texto recente, tá, galera? É um texto provavelmente escrito em julho a setembro, né? Então deve ser os textos da época publicados no site, né? Então, assim, a gente vê que assim, cara, peraí, as revistas isso aqui é pra ser level, tá, galera? Isso aqui é pra ser level. Tá mostrando que o único risco de IA é o risco dela ser muito poderosa. Tipo, cara, é óbvio que a pessoa assim, porra, você tá me dando aí lembra que eu falei do mercado imobiliário? Você tá me dando aí uma oportunidade que eu não posso perder, que o único risco dela é ser super poderosa, é óbvio que eu vou pegar, né? É óbvio, né? Mas, cara, a gente sabe que, tipo, isso já é um blefe, né? Isso é um blefe de vendedor, galera. E assim, o texto parece mais um texto de vendedor, né?
Um outro ponto blefe que eu acho, né, é essa questão de colocar o único risco como o risco dela ser superpoderosa, tipo, de destruir o mundo. Mas a IA tem inúmeros outros riscos. O único risco, o outro risco dela, tipo, e se o máximo potencial dela já tivesse sido alcançado? Se a gente tiver umas restrições, a gente tiver restrições tecnológicas ali que falam assim, olha, tipo, não adianta aumentar de um data center de bilhões de parâmetros por tetralhões de parâmetros, por pentalhões de parâmetros, assim, tipo, a gente não vai melhorar a qualidade da IA, a gente vai continuar com as mesmas limitações, porque, cara, eu sou usuário de IA. A gente sabe que a gente tem que definir um prompt muito bonitinho, que às vezes, muitas vezes, assim, era mais barato de alterar o código, muitas vezes, do que ficar botando aquele prompt. A não ser quando seja muito trabalho ali, e ela corre o risco dela fazer muito mais coisa do que a gente pediu, né? Então, a IA é um grande risco desse ponto, né? O outro ponto que eu acho aqui que é um blefe geral, né? E eu já uso geral no termo genérico mesmo, né? É a má definição de inteligência artificial geral. Assim, eu já falei disso em cafezinhos, né? Que vazou um documento da Microsoft faz algum tempo, que a definição deles de inteligência artificial geral é uma inteligência artificial que teria um retorno em bilhões de dólares. Ou seja, eles não têm uma perspectiva definida que não seja financeira. É a pura financiarização da IA. Ó, no dia que a gente alcançar uma IA que tenha tanto de dinheiro aqui, a gente tem uma IA artificial geral. Eles não têm um parâmetro de dizer assim, olha, o que é, o que não é uma inteligência artificial real, né? Pode ser, sei lá, eu posso dizer assim, se é um negócio que vai me retornar bilhões, pode ser o Tigrinho. O Tigrinho é uma IA geral? Não, mas com certeza, se tivesse um Tigrinho a nível mundial aí, você teria uma IA geral, de acordo com esses parâmetros. Se é uma IA que vai retornar bilhões, pode ser um if else ali dentro de um Tigrinho. Né? Pode ser, né? Não pode ser. Sim, convenhamos comigo. E o texto faz questão de não definir. Eu achei muito engraçado que eu li o texto, eu li isso, eu falei, pô, peraí, cara. Ele não define o que é uma inteligência artificial geral. Tipo, existem. O Turing deu uma definição há mais de 50 anos, sei lá quantos anos, 70, não sei quantos anos ele viveu, que é muito melhor. Você pega o quarto chinês lá, o quarto chinês é muito melhor. O teste de Turing, que, assim, por mais que hoje em dia possa considerar que passou ou não passou o teste de Turing, eu vejo alguns problemas aqui, porque, assim, eu acho a IA é muito boa e convencer você de que ela está certa, mas, assim, as informações ali não estão certas, galera. É uma coisa muito, muito complicada, e principalmente quando a gente vai usar para automatizar trabalho, assim. Automatizar trabalho, né? E isso a gente já tem alguns casos aí, né? Teve um caso lá que foi não sei se foi do Burger King, o cara, as pessoas botaram a IA ali para automatizar o atendimento e a IA errou nos pedidos. Por que errou nos pedidos? Porque, cara, assim, existem trabalhos que eles não são probabilísticos, eles são determinísticos, né? Se eu pedir 2 hambúrgueres e uma Coca-Cola, eu quero 2 hambúrgueres e uma Coca-Cola. Eu não quero uma batata. Eu quero 2 hambúrgueres e uma Coca-Cola. E assim, colocar uma IA nisso é pedir pra alucinar e pedir pra, sei lá, eu não sei, tipo, eu acho assim, se é uma atividade determinística, eu quero algoritmos determinísticos, né? E a IA, ela não é determinística, isso é uma das características básicas, né? Então, assim, a IA, ela não tem um modelo de racionalização ali por detrás. Muitas vezes, eu sei que existem alguns modelos que expõem o modelo de racionalização, tudo, mas esse modelo, ele muitas vezes não é determinístico, ela tem muito que provar ali, né? E tem um outro risco, que é o risco que eles não falam, que é o risco que? O risco ecológico, o custo, e tem também o custo energético dela, né? Primeiro, o risco ecológico e o custo energético são intrinsecamente ligados, né? É engraçado que a revista não fala disso. A revista não sequer cita o risco ecológico. Por quê? O que está acontecendo, né? Eu acho que eles até falam em um outro capítulo falando sobre energia atômica, que é assim, ó, a gente precisa de mais energia, né? Mas aí você tem que linkar outro capítulo, não, um outro texto, né? Você tem que linkar. Por que os Estados Unidos está precisando de mais energia se está tendo uma baixa de consumo? Porque está tendo um excesso de uso de energia na IA, né? Porque energia, caso você não saiba, os modelos eles são bem interligados. Assim, se você tem crescimento econômico, você tem crescimento de energia. Muito
claro isso. Por quê? Porque a pessoa vai comprar um ar-condicionado, vai comprar uma TV, vai comprar uma geladeira e vai botar aquilo para ligar, porque a pessoa vai abrir um bar novo, né? E por mais que as pessoas não usem energia, tipo, você vai para um bar novo ali que abriu na sua vizinhança, vai tomar uma cervejinha ali, você vai ter uma série a vida econômica, ela é ligada ao uso energético, né? E os Estados Unidos enfrentam um negócio que, assim, o consumo vem caindo, mas o consumo de energia vem subindo. O consumo das famílias vem caindo, mas o consumo de energia vem subindo. Por quê? Porque o uso da IA está crescendo, né? E eles não linkam isso. Que assim, ó, pô, olha, o país deles lá, eles estão no ponto de, tipo, a gente precisa de mais energia. Eles estão discutindo agora o quê? Ai, vamos reativar a usina nuclear, mas é muito demorado para isso. Tem um outro texto aqui, agora eu não vou lembrar, né? É um outro texto, se não me engano é esse aqui, talvez, né? Que é um outro texto que ele fala, né, que tipo, vamos precisar reativar usinas de carvão, né, e aí, assim, uma das primeiras coisas que o presidente novo deles fez foi derrubar as limitações de reativação de usina de carvão. Por quê? Exatamente por isso, porque eles precisavam de energia, eles estavam com uma limitação de energia, e você vê assim que é uma coisa muito engraçada, né, porque sempre falam assim, não, porque a tecnologia não se mete com política, a tecnologia não se mete com política. Quando esse novo presidente assume, a primeira coisa vai lá, os C-level todos jantar. Por quê? Porque existiam uma série de problemas políticos, né, que estavam freando ali, entre aspas, o avanço tecnológico. Na verdade, não estavam freando o avanço tecnológico, né? Estavam tentando pautar ele. Falaram assim, ó, filho, você pode criar data centers. Concordo absolutamente. Mas, assim, existe uma série de problemas mundiais, né, chamado, tipo, aquecimento global, uma coisa que vocês não acreditam muito, mas existe, né? Assim, é só olhar a temperatura que tá fazendo hoje. Hoje, pra quem não sabe, pra quem tá vendo isso vídeo depois, a gente tem uma onda de calor, né, na região onde eu moro, que tá quente pra um dedéu aqui, né? Existe uma série de problemas e a gente tem que pautar eles. Então, assim, você pode criar data centers, mas, poxa, vai lá e investe um pouco em fazer data centers mais sustentáveis, que usem menos. Ou investe no modelo de IA que usa menos energia, né? Mas não, eles querem o quê? Eles querem entregar o mais rápido possível e sem se preocupar com o lado negativo, né? O lado negativo é uma coisa que o Vale do Silício nunca quer ver isso, né? Por quê? Porque o Vale do Silício ele é baseado numa ideologia tecno-otimista, né? Existe um texto muito interessante lá, muito antigo, chamado, se não me engano, se é a ideologia do Vale do Silício, deixa eu perguntar, deixa eu procurar aqui, né? Ideologia californiana, né? Califórnia. Tem um texto muito antigo e é aberto, assim, se você procurar ideologia californiana. Eu tenho até um livro, né, que eu comprei, chamado A Livro de uma Editora Anarquista, que é um texto anarquista, né, esse, né? Chamado Ideologia Californiana, né? E aí, eu nem consigo abrir aqui, né? Mas assim, essa ideologia californiana ela é baseada em quê? Em alguns princípios. Um deles é o tecno-otimismo. O que é o tecno-otimismo? Olha, investir em tecnologia, a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Isso, na verdade, é técnico-solucionismo, né? Que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. O tecno-otimismo é que a tecnologia é sempre boa, né? Não, cara, a tecnologia é boa, a tecnologia é boa. Tipo, eles não sabem ponderar, tipo, olha, qual que é o lado positivo e qual que é o lado, né? Assim, os maiores estudiosos, os bons estudiosos, não vou dizer os maiores, os bons estudiosos de tecnologia, eles sempre ponderam, olha, o que é o positivo e o que é o negativo, né? Por quê? A tecnologia, e aí eu tenho um estudioso que eu leio, que eu reflito sobre tecnologia, que é o Jack Zeluca, eu sempre falo dele aqui, né? Que ele sempre fala assim, ó, a tecnologia ela nada mais é do que a materialização da técnica. E a técnica, ela tem um objetivo. Então, se você não compreender o objetivo por trás da técnica, você não vai entender para que a tecnologia se propõe, né? Então você fala assim, olha, vamos entender qual que é o objetivo, né? Qual que é a técnica sendo aplicada aqui? O que eu estou fazendo com a tecnologia, né? Por que eu tenho redes sociais? Eu falei isso, me primeiro que eu fazia sobre isso, né? Por que eu tenho redes sociais, né? O que são redes sociais, né? Fazer essa pergunta, porque a gente sempre bota assim, redes sociais é o avanço da tecnologia, é aquela coisa muito boa, né? E a segunda pergunta que eu coloco, assim, que é uma pergunta que não pode faltar, é assim, cara, a gente pode perder esse trem da IA? A gente pode ficar ali, se dar o luxo de, tipo, bicho, eu não vou abraçar esse trem aqui, não. Deixa esse trem passar. Deixa esse trem passar. Eu acho que do jeito que as empresas estão estruturadas hoje, do jeito que o capitalismo financiarizado hoje se dá, o C-level de uma empresa, o nível de diretoria, eles não conseguem dizer não, né? Isso é um grande problema estrutural
da forma como as empresas se colocam hoje nesse mundo que elas se acham até acima de países, né? Hoje se a gente tem discussões como tipo, o Brasil não pode parar a evolução tecnológica com uma legislação contra... Bicho, tipo, o Brasil pode parar sim, né? Estados nacionais existem para proteger a dignidade dos seus cidadãos, né? Eu não gosto muito desse papo ANCAP e a mentalidade ANCAP, ela tá muito ligada à ideologia californiana, de tipo, olha, a tecnologia é uma coisa boa, estados nacionais são algo ultrapassado, e assim, a tecnologia vai nos levar a um novo mundo de florescimento, é como se tivesse um segundo renascimento, assim, isso bem floreando bem o renascimento, né? Um segundo renascimento, tudo vai ser maravilhoso se a gente simplesmente baixar as nossas barreiras, de acabar com os nossos estados nacionais e deixar ali, como fala um dos maiores ícones dessa ideologia californiana de hoje em dia, né? Deixar ali um céu-rei, né? Um CIO rei, governar o mundo. O mundo! Não é os países, é o mundo, né? Por quê? A ideologia californiana, ela não vê barreiras, né? Inclusive nos Estados Unidos, caso a gente não tenha percebido aí, na minha cabeça, assim, quando eu olho, assim, tipo, a estrutura, eu vejo muito disso, né? Tipo, essas mentalidades californianas, obviamente ligada com... e eu comecei falando de imobiliário, com a baixa mentalidade do empresariado imobiliário de Nova York, né? E ultrapassando todas as barreiras, né? Tipo, derrubando todas as barreiras do próprio Estados Unidos e, sei lá, até do mundo, né? Então, eu acho que assim, falei muito sobre os blefs de IA, né? Tem muito blefe de IA. O próximo que eu quero falar é sobre trabalhadores digitais, aí eu vou falar no próximo ponto. Tá muito ligado também da ideologia californiana, assim. Eu concordo, eu vou dizer uma coisa também, né? Tem esse texto chamado Ideologia Californiana, eu li 45% dele, tá? Eu não li completo. Então pode ser coisas que eu falei umas besteiras aí, mas, cara, se eu falei alguma besteira, me corrige nos comentários, dá uma lida nos comentários, vê se tem alguma correção aí. Mas, assim, basicamente a ideologia californiana é isso, né? Essa coisa de, tipo, a tecnologia sempre é uma coisa boa, a gente tem que abraçar a tecnologia e acabar com essas coisas antigas de Estado Nacional, né? Essas coisas... Aliás, eu até ia falar, mas eu me perdi no meio do caminho, né? Essa galera prega muito, né? E eu acho engraçado, assim, muitas vezes a gente, imaturamente, a gente acha assim, nossa, mas essas ideias estão chegando no Brasil naturalmente. Não é naturalmente, tá, galera? Uma coisa que a gente tem que entender que assim, existem centros de pesquisas patrocinados por esse dinheiro californiano para produzir conhecimento, né? Então, por exemplo, quando a gente olha ali, tem um instituto não sei o que aqui no Brasil que não pense que foi um bando de jovem paulistano que se juntou para criar aquele instituto. Não, não. Veio dinheiro dos Estados Unidos, ligado a essas pessoas, para criar esse instituto, e essas pessoas viviam disso, por isso elas podiam produzir conteúdo no YouTube, pagar editor de imagem, né? Tipo, eu não tô falando de nenhum de dev não, tá, galera? Eu tô falando, assim, existem estudos que provam isso, é só entrar no site desses institutos, né? Mas era basicamente isso, né? Assim, desse texto aqui, A Próxima Onda, o que eu vejo, né? Essa criação desse inimigo, né? Como a IA é um grande inimigo, e assim, mostra um risco falso, né? Tipo, o risco dela ser superpoderosa. Bicho, mas assim, já tá mostrando falhas na IA e você tá dizendo que o risco dela ser superpoderosa, isso poderia ser um texto lá de 2022, né? Esse texto seria aceito em 2022, agora em 2025 já não cola mais, né? O outro risco é você falar que, tipo, é você não definir, o outro blefe, você não define o que é AGI. Se você não define o que é AGI, Inteligência Artificial Geral, qualquer coisa, se você não define alguma coisa, qualquer coisa acaba na definição, né? Se eu não sei o que é água, eu posso dizer que refrigerante é água, né? Mas se eu tenho uma boa definição do que é água, eu posso dizer, opa, refrigerante não é água, não faz bem pra mim, né? Então, é isso, pessoal, assim, eu espero ter botado caraminholas na sua cabeça aqui, né? Aí tem uma frase que eu vou ler, ó. Você pode estar se perguntando o que seria bom para todo mundo e quem deveria ter esse poder de determinar os rumos da humanidade. Cara, um texto que escreve isso é um texto que merece cadeirada. Puta que pariu. Vou até repetir. Você pode estar se perguntando o que seria bom para todo mundo. Então, assim, existe uma mentalidade. Olha como isso é muito da ideologia californiana, né? Eles acham que eles podem definir o que é bom para todo mundo. Eu não quero, bicho. O que é bom pra mim não é bom pra
eles, entendeu? Porque muitas vezes o que é bom pra eles é assim, vamos acabar com tudo isso aí, vamos... Agora as cidades vão ser só carros autodirigíveis, e todo mundo vai ter que ter um carro de... Bicho, eu não gosto de andar de carro. E aí, assim, e quem deveria ter esse poder de determinar os rumos da humanidade, né? Isso é uma frase que eu acho muito sintomática esse cheiro de enxofre californiano, né? Tipo, eles se acham no poder de definir o rumo da humanidade. E eu espero ter terminado meu cafezinho com isso. Valeu, obrigado. Dá o like, compartilha, aperta sininho aí, faz o que quiser aí, vê, joga esse grupo ali daquele pessoal que tem um pedestalzinho ia, e fica adorando IA ali ou fica rezando pra pneu, né? Valeu, pessoal!